A Lei Zodiac Zone foi assinada há 100 anos em Cosmópolis. As regras são: pessoas podem se relacionar fisicamente apenas com signos compatíveis com os seus. Bebês nascidos com um signo incompatível com os dos seus pais serão dados ao orfanato. Em caso de descumprimento da lei, a sentença será pena de morte ou prisão perpétua, caso o chefe de Estado conceda perdão ao réu. Ir contra a lei é estritamente ilegal, e quem desobedecer sofrerá as consequências. Vossa Excelência, seu filho está aqui. O quê? César está aqui? Quero ele no meu gabinete em 15 minutos. Onde está o César? Eu já estou aqui, mamãe. Como você ousa fugir? Eu não fugi. Eu simplesmente fui relaxar fora da sua alcateia de leões. César, você é uma desonra para minha imagem. Eu sempre fiz o melhor que eu pude para te transformar em um líder, em um cidadão a ser admirado. E você faz questão de me afrontar. Sabe o que eu tive que fazer para limpar a desgraça que você fez? Que desgraça? Seu idiota! Eu paguei uma fortuna para todo mundo ficar calado naquela festa. Eu tive que encontrar um homem parecido com você para fingir que era ele o dono da casa e não você, para fazer os outros acreditarem que tudo não passou de um engano e que era uma pessoa tentando se passar por você. Tudo para não ferrar com a minha imagem e a sua. Seu pai teria vergonha de ter um filho como você. César, você não tem nem respeito pela morte do seu pai. Um homem respeitado pelo país inteiro. Sabe quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de ter uma educação e um status como o seu? Você teve a sorte de não nascer de um signo desgracento como os arianos, mas você é quase um. A sua vida é um caos. Já terminou o discurso, Vossa Excelência? Ah, presidente. Se você gastou dinheiro para fingir que eu era um cara qualquer e não César Palas, parabéns. Faça o que bem entender com o seu dinheiro. Compre quantos eleitores você quiser. Finge que você é admirada e respeitada. Todo mundo ri quando você vira as costas. Olhe bem como fala de mim. Eu não terminei. Eu tô no direito à minha resposta. Não me procurou pela cidade inteira? Então, aqui estou eu, por livre e espontânea vontade. Porque se dependesse dos seus guardinhas, ninguém me encontraria com certeza. Ao contrário de você que paga os outros para fingirem que gosta de você, eu não preciso pagar a ninguém para fingir que gosta de mim. César, eu quero acreditar que você é apenas ingênuo e não burro. Eu não quero que gostem de mim. Eu quero que me temam. Mas me dizer que gostam de você? Piada! As pessoas gostam do dinheiro que a mamãe aqui te dá todo mês. Porque se não fosse pelo meu cargo de presidente, você não seria o juiz do Tribunal de Cosmópolis. Ah, como sempre você querendo acabar com a minha autoestima. Quer dizer, é o seu hobby acabar com a autoestima dos outros, não é mesmo? Só assim você se sente especial.
Eu vou embora. Eu não acabei! Se você aprontar mais uma vez, eu juro que vou... Vai fazer o quê? Colocar o filho da Helena Palas na prisão? Isso seria um escândalo e acabaria com sua reputação entre os leoninos. Entenda uma coisa, mamãe. Se eu quisesse destruir a sua reputação, eu já teria feito. Eu poderia ser um filho muito pior e ser um militante contra o seu governo, mas eu prefiro gastar o meu tempo dando festas caras para os meus amigos e curtindo a vida. E pode deixar que no dia seguinte eu vou estar impecável no tribunal, pronto para o meu trabalho. Naquele dia eu quase me ferrei. Eu achava que na aula de sociologia do professor Nicholas eu pudesse argumentar e mostrar minha opinião, mesmo que contrária ao senso comum. Mas parece que ele também compartilha com as ideias do governo. Será que eu que sou a errada nessa história? Será que Cosmópolis é tão boa assim e só eu não enxergo? Será que realmente está certo cada um ter a sua vida determinada por regras? Ai, são tantas perguntas. Devo continuar indo às aulas do professor Nicholas? Mas se eu deixar de ir, vão desconfiar e investigar. Se descobrirem que sou aquariana, eu posso parar na prisão. Ou, na pior das hipóteses, condenada à morte. Ai, é um caminho sem volta agora. Eu lembro de ter visto seu rosto em algum lugar. Por que está usando lente de contato? Ai, droga! Como ele me notou? Eu uso como acessório. Gosto de variar o tom dos meus olhos. Sabe que dentro da faculdade não permitimos o uso de lentes de contatos e qualquer outro acessório que dificulte a identificação do aluno. Desculpa, eu não li as normas com atenção. Qual o problema? A aluna está usando lentes de contato. E no ambiente acadêmico, os alunos precisam ser transparentes. eu mesmo resolvo isso com a minha aluna. Venha, preciso conversar com você em particular. Qual o seu nome? Elis Taz Hipólito. Você me parece desconfortável desde a primeira aula. Não está gostando? Eu só estava com certas dúvidas, mas eu já entendi tudo. Elis, se eu fosse você, eu não faria aquelas perguntas diante de todos aqueles alunos e a diretora. Você está se colocando em risco e é bem capaz de estarem te vigiando. Então, se tiver qualquer dúvida, me pergunte. Eu já fui jovem e curioso. Mas, ao contrário de você, eu mantinha meus questionamentos para mim, porque eu sabia que eu poderia ter uma grande oportunidade no futuro em conhecer o exterior. Mas por que o senhor tá falando isso abertamente pra mim? Não tem medo que eu te denuncie? Eu me vejo em você. É a primeira vez que eu reconheço uma aluna assim. Você tem muita coragem, mas precisa saber a hora de agir. Tente ser mais cautelosa. Além do mais, nenhum libriano ia combinar verde com laranja. Obrigada por me avisar, professor. Tomarei mais cuidado.
É amanhã o casamento, mãe. Finalmente não teremos mais problemas com o dinheiro. Eu mesma organizei cada detalhe. Demorou para convencer o Aquiles sobre os gastos do casamento, mas esse problema já foi superado. Eu vi a lista dos convidados do casamento, mãe. O Aquiles chamou a presidente Helena Palas, aquela mulherzinha. É por causa dos leoninos que perdemos nossos cargos no governo e começamos a sofrer com problemas econômicos. Eu vou fazer questão de ignorar aquela mulherzinha. Agora eu preciso ir. Estou terminando os detalhes finais para o grande jantar que terá aqui na minha futura casa. O que está fazendo aqui no jardim? Seu trabalho não é na cozinha? Aquiles me pediu pra te perguntar se quer alguma ajuda com os preparativos do casamento. Ana, seu nome não é mesmo? Me chame por Senhora Colhas, que será meu sobrenome de casada. E segundo, não existe Aquiles para você. Chame-o de Senhor Colhas. Eu estou sendo a pessoa mais educada do mundo, pois se fosse outra, eu iria assinar sua demissão. Eu olhei seu currículo. Uma simples professora que virou governanta na casa de um homem rico. Muito suspeito, não? Por que pedir emprego logo ao meu noivo? Aqui, o Sr. Colhas foi o único que estendeu a mão pra mim. Somos amigos de infância. Temos uma amizade muito forte. Crescemos juntos. Eu já entendi, Ana. Você tem uma paixãozinha platônica por ele. Mas é sentimental demais para entender que ele nunca olhará para uma pessoa como você. A senhora está sendo rude comigo. Eu vejo Aquiles com muito respeito. Você não consegue disfarçar o que sente. Você poderia achar um emprego em qualquer outro lugar, mas aceitou logo o emprego na casa do meu futuro marido. Para ficar perto dele, não é? Só não contava que ele logo iria se casar. Não. Isso não é verdade. Eu tenho muito carinho por ele. Eu vejo como um irmão. Pare de querer me enganar. Você é um lobo em pele de cordeiro. Não me convença com esse drama. Saia da minha frente. Algum problema, Ana? Não, senhor. Foi só um cisco que caiu no meu olho. Não precisa me chamar de senhor, Ana. Você não é boa em mentir. Vamos, me conte o que aconteceu. Eu pedi pra você perguntar a Cecília se ela precisava de ajuda e você apareceu chorando. Ela foi cruel comigo, Aquiles. Disse que não me quer perto de você, que eu sou uma professora decadente. Ela riu de mim, dizendo que eu virei uma faxineirazinha. Aquiles, eu faço esse trabalho com todo amor e carinho. Eu faço o máximo possível para que você se sinta em um lar confortável e receptivo. Eu não entendo a razão da senhora Cecília agir dessa forma. Logo ela, uma dama da alta sociedade, se portar desse jeito. Ela questiona tudo o que eu faço e eu sempre sou gentil. Eu vou conversar com ela. Não, ela vai ficar mais zangada comigo. Não quero de jeito nenhum atrapalhar a vida de vocês. Eu vou embora. Buscar um outro emprego, nem que eu precise morar debaixo da ponte. Ana, esse emprego é seu. Não vai sair pra lugar nenhum. Eu não posso largar essa casa na mão de uma pessoa qualquer. E eu confio em você. A Cecília apenas está preocupada com o casamento. E se acalme, eu resolverei tudo. Mas não saia dessa casa. Τη γέμιση δεν την πετάμε, εντάξει. Την ψύχα, την αλατίζουμε, τη σουρώνουμε όλο το βράδυ στο νεροχύτη μέσα, τη ζουπάμε, σακουλάκι, κατάψυξη και όποτε θέλουμε ή ομελέτα, καγιανά με κολοκύθι. Uma entrega pra mim, eu não comprei nada pela internet. Flores? Obrigado. Quem me mandaria flores? Eu nunca recebi flores.
Bom, certamente elas não são da minha mãe. Ícaro, você é uma pessoa tão misteriosa. Por que não me quis naquela noite? Você parece mais calma hoje. Anda, fala o nome. Eu não aguento mais. Merda! Eu morri? Você desmaiou. Está fraca e precisa se alimentar. Você não pode morrer sem eu saber com quem falou. Há um prato de comida para você na mesa. Eu não vou comer. Prefiro morrer logo do que passar por esse aprisionamento. Não acredito muito que seja taurina ao recusar comida. Ser alimentada que nem gado pouco a pouco? Não, obrigada. Melhor passar pelo sofrimento logo de uma vez e morrer. Anda, coma. Depois de comer, está liberada para tomar banho e não terá mais desculpas para enrolar. Quero o nome da pessoa, hoje mesmo. Terminou de comer? A banheira fica ao lado desse quarto. O que você vai fazer com essa arma? Te matar, caso tente bancar a espertinho. Preciso de privacidade para tomar o meu banho. Estarei aqui, atrás da porta. Sem ninguém. Até que ela não é de se jogar fora. Ai, obrigada por me deixar tomar banho e comer. Eu preciso me concentrar. Ela está me deixando... Você não precisa ficar me olhando aí de fora. Se quiser, pode entrar. Você é tão... misterioso. Eu percebi que você não é tão mau quanto parece. Sabe, eu na verdade gosto de caras viris. Você não é tão boba como eu achei que era. Nós podemos continuar nossa conversa depois e partir para algo mais íntimo. Tem toda a razão.
Eu sempre quis experimentar um homem como você. Depois de ter conseguido comer e tomar banho, até que estou gostando dessa brincadeira de ficar encarcerada. Nossa, mas quem será essa hora da noite? Melissa? O que é isso? Calma. O que você vai fazer com essa arma? Onde é que você estava esse tempo todo? E por que você tá vestida assim? Cala a boca e me escuta! Eu fui sequestrada. Você foi um péssimo amigo pra mim. Você foi um traidor. Mentiu pra mim dizendo que não tinha risco nenhum e depois eu procurei a sua ajuda e você não se importou. Calma, Melissa, olha o que você vai fazer. Abaixa a arma. Se você me matar, vão te condenar à pena de morte. Ai, eu tô calma, Theo. Paciência é coisa de taurino mesmo. Mais paciente do que eu não existe. Eu sou tão paciente que eu esperei a vida toda e aceitei todas as migalhas e pisões que me deram. Mas adivinha só, o touro ficou bravo com essa traição tão baixa vindo de uma pessoa que se dizia amiga. Melissa, calma, esfria a cabeça, pensa direito. Quem que você matou? Respira e me conta aos poucos o que aconteceu. É muito importante que eu saiba, Melissa. Eu preciso descobrir quem é pra eu pensar como que eu vou tirar a gente dessa. Você quer saber, Theo? Então eu vou te contar a sorte que eu tive. Eu só consegui me salvar graças a eu mesma. O cara que me sequestrou queria saber o seu nome. Ele vivia repetindo que sabia que eu passei informações pra alguém. Eu não sei como ele ficou sabendo disso. Ele não me dava comida, Theo. Sabe o que é ficar sem comer? Mesmo assim, eu não traí a sua amizade, eu não dei o seu nome. Eu tive que seduzi-lo pra pegar a arma dele que estava apontada pra minha cara. Você atirou nele? Era o único jeito de eu sair de lá. Se eu não atirasse, rapidamente ele me seguiria e me mataria. Como ele era, Melissa? Você conseguiu matar mesmo? Ele era moreno, olhos verdes e eu tenho certeza que foi o mesmo cara que matou o marido da presidente. Eu tenho quase certeza que consegui matá-lo. Mas eu não olhei pra conferir. Eu estava mais preocupada em correr o mais rápido possível. Eu não tive escolha. Eu tive que atirar. Confie em mim. Eu vou resolver tudo com essas informações novas que você me passou. Você é o responsável. Me colocou nessa situação e destruiu a minha vida. Como eu posso voltar a acreditar em você? Eu não quero mais saber. Eu vou embora, eu vou fugir. Melissa, escuta. Eu tô te devendo, eu sei. A gente precisa trabalhar juntos se quiser sair dessa. Caso contrário, sem mim, não vai ter proteção nenhuma e logo vou encontrar você de novo. Theo, quem é você afinal? É o amigo? É o meu inimigo? O crítico de teatro? O jornalista? O que você é? A única coisa que você precisa saber agora é que eu sou a única pessoa que vai te manter viva. O quê?